possibilitando assim a manutenção da lisura e legalidade do certame. Presidente, vereador Lide Mendes, vice-presidente, vereador Dagberto Reis, vereador Antônio Zenoí, vereadora Márcia da Rosa e vereadora Maria Helena Duarte. Requerimento do gabinete do vereador Itacir Soares. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por intermédio desse instrumento solicitar à Comissão de Educação e Saúde a sugestão de subtrair, no item 1 do edital do concurso público, número 1.020, requisitos mínimos, professor de técnicas agrícolas, o seguinte texto: todos com formação pedagógica ou pós-graduação na área de pedagogia. Justificativas: as formações acadêmicas na área da agrícola e assim o ensino de técnicas agrícolas baseiam-se por aulas práticas e os cursos exigidos nos requisitos mínimos são, em sua maioria, tecnólogos ou bacharéis de atuação agropecuária. Ambos não constam em sua grade curricular a área pedagógica. Sendo assim, o próprio edital de concurso, em seu item 10, da realização da prova de títulos, consta que a formação pedagógica ou pós-graduação na área pedagógica já são especificamente de títulos, que aumentam a pontuação para os candidatos que assim estiverem. Portanto, a Prefeitura Municipal não exigia dos professores contratados essa exigência no edital, e o ensino de nada foi prejudicado. Por fim, a retirada do texto do item 1 aumentaria o número de candidatos ao cargo e não prejudicaria quem teria essa titulação, pois poderiam ganhar pontuação a mais por terem cursos pedagógicos. Vereador Itacir Soares, bancada do PT. Pedido de informação 154, do vereador Leandro Ferreira. Solicita ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. 1. Quem é o doador do fresado rejeito de asfalto para a Prefeitura? E, por fim, 2. Qual empresa que possui usina de asfalto está fornecendo fresado, rejeito de asfalto? O presente pedido se faz necessário após recebermos a resposta do pedido de informação número 141/2020, encaminhado pelo prefeito municipal. Segue em anexo o pedido de informação número 141/2020, bem como sua respectiva resposta. Pedido de informação 155. Do vereador Leandro Ferreira. O vereador signatário de suas atribuições legais e regimentais vem por meio intermédio deste instrumento solicitar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, as seguintes informações acerca do decreto número 9.268, de 30 de novembro de 2020, que reajusta as tarifas de transporte coletivo. 1. Quem realizou o estudo tarifário e mencionado no artigo 2º do decreto número 9.268, de 30 de novembro de 2020. 2. Solicitamos a cópia do referente estudo tarifário, bem como os demais documentos que embasem o reajuste. Vereador Leandro Ferreira, bancada do PT. Pedido de providências 623, vereador Leandro Ferreira. Solicita a aplicação de um redutor de velocidade em uma faixa de P10 na Rua Duas Andradas, número 2008, em frente à padaria Artipão. Pedido de providência 624, vereador Aquiles Pires, para que seja realizado, com urgência, a retirada de entulhos que se encontram na Rua Dom Pedro Irgói, esquina com Dr. Gonzalez, Vila Municipal, bairro Fortim. Pedido de providência 625, vereador Aquiles Pires, que seja realizado com urgência a manutenção da sinaleira da Avenida Brasília entre o Dalto Filho e Dom Pedro II. Prefeitura Municipal, ofício 353. Senhor presidente, apraz cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade de atenção pedindo informação 140, de autoria do vereador Germano Camacho, conforme informação da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, CEPLAMA informar o que segue. Que referente à rua localizada ao lado da subestação da CE, bairro Prado, informamos que não há nome designado para esta rua. Solimar Charopem Gonçalves, prefeito municipal. Projeto de lei número 92, vereador signatário no uso das suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com os artigos 121, 122 e seu inciso 4 da Resolução 1252/2016, faz a seguinte emenda aditiva. Dá um nome de Rua Henrique Ávila Capilheira, a rua que se situa no bairro Vilso. Rua essa que termina em frente à Rua Juvenal Capilheira, frente ao numeral 1799, Capilheiras, logradouro público, localizado no município de Santana do Livramento. Artigo 1º, fica denominado de Rua Henrique Ávila Capilheira, a rua que se situa no bairro Wilson, rua esta que termina em frente à Rua Juvenal Capilheira, frente ao numeral 1799, logradouro público localizado no bairro Wilson, no município de Santana do Livramento, conforme mapa em anexo. Artigo 2º, fica o prefeito municipal autorizado a mandar colocar na mencionada via pública as placas. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal 27 de novembro de 2020, Henrique Silveira Mneneco, vereador PDT.
A praça complementar a Vossa Excelência, ofício número 356/2020, e na oportunidade encaminhar para a prestação desse egresso legislativo o projeto de lei que dispõe sobre o pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores municipais, fixa critérios para o rateio de valores e da outras providências. Solimar Charopem Gonçalves, prefeito municipal. Projeto de lei número 93/2020, artigo 1º. Nas ações judiciais de qualquer natureza em que for parte o município de Santana do Livramento, os honorários advocatícios fixados por arbitramento, acordos ou sucumbência pertencem integralmente aos procuradores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo. Parágrafo 1º. O disposto no caput tem validade para todas as ações ajuizadas que estejam em andamento ou não. Parágrafo 2º. Os honorários constituem verba variável, não incorporável, nem computável para cálculo de qualquer vantagem remuneratória. Parágrafo 3º. Os honorários serão compartilhados em partes iguais entre os procuradores dos municípios ocupantes de cargo de provimento efetivo com mesma carga horária e que estejam em exercício no momento da percepção da verba honorária a ser rateada. Parágrafo 4º. O procurador municipal em estágio probatório e ou ocupante de cargo efetivo e que esteja ocupando cargo de confiança ou comissionado junto ao Poder Executivo Municipal também terá direito ao rateio dos honorários previstos nesta lei. Parágrafo 5º. Os honorários previstos no caput desse artigo são verbas de natureza privada de caráter alimentar, não constituindo encargo ao município, sendo pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora, conforme determina os artigos 23 e 24 da Lei Federal número 8.906, de 4 de julho de 1994, e suas alterações. Estatuto OAB e artigo 85, parágrafo 19 da Lei número 13.105/2015, novo Código de Processo Civil. Artigo 2º. Os valores relativos aos honorários advocatícios serão levantados por qualquer dos procuradores municipais efetivos e transferidos automaticamente para a conta bancária criada e gerida pela Associação dos Procuradores Municipais de Santana do Livramento, exclusivamente para os fins desta lei. Parágrafo 1º. O procurador municipal atuante no processo deverá requerer que os honorários advocatícios sejam objeto de pagamento apartado, bem como que sejam acreditados na conta da Associação dos Procuradores Municipais de Santana do Livramento. Parágrafo 2º. Nos processos em que o alvará for expedido de forma automatizada em conta do município de Santana do Livramento, assim como nos casos em que houver pagamento administrativo, a Secretaria Municipal da Fazenda deverá proceder à imediata transferência dos valores relativos aos honorários advocatícios para a conta da Associação dos Procuradores Municipais de Santana do Livramento. Parágrafo 3º. O Estatuto da Associação dos Procuradores do município de Santana do Livramento poderá prever outras formas de recolhimento, fiscalização e prestação de contas referente à gestão da verba honorária deferida. Artigo 3º. Os valores referentes aos honorários advocatícios serão depositados em conta bancária específica e serão geridos pela Associação dos Procuradores de Santana do Livramento. Parágrafo 1º. A gestão da conta bancária e eventuais controvérsias acerca do rateio dos honorários serão dirimidas pela Associação dos Procuradores do município de Santana do Livramento, conforme previsão do Estatuto. Parágrafo 2º. Sobre o pagamento dos honorários haverá os devidos recolhimentos legais na forma da lei. Artigo 4º. Dos valores mensalmente arrecadados, após efetuados os pagamentos do custeio operacional da gestão, assessoria contábil e demais gastos correlatos que se fizerem necessários à administração dos créditos oriundos desta lei, a Associação dos Procuradores do município de Santana do Livramento efetuará o rateio mensal dos valores conforme disposto no Estatuto. Parágrafo único. A Associação dos Procuradores Municipais de Santana do Livramento encaminhará prestação de contas trimestral ao gabinete do prefeito. Artigo 5º. Os beneficiários de que trata o caput do artigo 2º desta lei continuarão percebendo os honorários advocatícios nas seguintes condições. 1. Licença por motivo de tratamento de saúde do próprio servidor ou de sua família. 2. Licença por acidente em serviço. 3. Licença maternidade. 4. Licença a adotante. 5. Licença paternidade. 6. No gozo de suas férias regulamentares. Artigo 6º. Estarão automaticamente excluídos do rateio de honorários os beneficiários que se encontrarem nas condições seguintes. 1. Em licença para tratar interesses particulares. 2. Em licença para campanha eleitoral e ou atividade política. 3. Em licença para o serviço militar. 4. Em licença para acompanhamento do cônjuge ou companheiro. 5. No exercício do mandato eletivo. 6. Em afastamento preventivo para averiguação de falta disciplinar. 7. Quando suspenso para cumprimento de penalidade disciplinar. 8. Quando cedido ou colocado à disposição de outro órgão ou entidade de qualquer dos três poderes. 9. Afastados
para cursos de pós-graduação inctro sensu, 10 gozo de licença-prêmio e 11 em inatividade. Artigo 7º, os beneficiários de que trata o caput do artigo 2º desta lei perderão o direito ao rateio de honorários nos casos de extinção do vínculo a contar da data do respectivo ato. Artigo 8º, é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento, acordo ou convenção individual ou coletiva que retire dos beneficiários constantes no caput do artigo 2º desta lei o direito ao recebimento dos honorários. Artigo 9º, a cobrança judicial da dívida ativa fica a cargo exclusivamente dos procuradores municipais efetivos. Artigo 10º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Santo Livramento, prefeito municipal, secretário municipal de administração. Prefeitura Municipal, ofício 358 de 2020. Apraz cumprimentar a Vossa Excelência na oportunidade de encaminhar para a apreciação desse egresso legislativo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder o parcelamento de débitos, contribuição previdenciária devida ao CISPREM, contribuição especial e patronal, exercício 2020. Solimar Charupen Gonçalves, prefeito municipal. Tá. Projeto de lei 94. Artigo 1º, é autorizado o Executivo Municipal proceder... É grande. Proceder o parcelamento de débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas ao CISPREM, repasses e contribuição especial, exercício 2020, cuja alíquota é de 41,69 em 60 parcelas mensais e consecutivas, baseado em determinação do Ministério da Previdência Social, Coordenação Geral de Normatização e Acompanhamento Legal. Artigo 2º, é autorizado o Executivo Municipal a proceder o parcelamento de débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas ao CISPREM, repasse e contribuição patronal, exercício 2020, cuja alíquota é de 18,43 em 60 parcelas mensais e consecutivas, baseado em determinação do Ministério da Previdência Social, Coordenação Geral de Normatização e Acompanhamento Legal. Artigo 3º, o pagamento das parcelas das contribuições especiais e patronal ficam vinculados ao Fundo de Participação dos Municípios, como garantia das prestações acordadas e não pagas em seu vencimento, conforme consta nas portarias 21/2013 e 307/2013. Artigo 4º, para apuração dos montantes devidos sobre os valores originais serão atualizados pelo índice INPC, acrescido de juros legais de 6%, ao ano, acumulados desde a data de vencimento até a data de assinatura do termo de acordo de parcelamento acrescido da multa de 2%. Parágrafo único, a atualização monetária e a aplicação de juros legais previstos no caput desse artigo aplicam também às parcelas mensais vencidas e vincendas. Artigo 5º, revogadas as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito municipal, secretário municipal de administração. Eu acho que não, né? Não precisa. Caráter de urgência, espera-se pela aprovação dessa colenda da Câmara Legislativa em caráter de urgência do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder o parcelamento de débitos de contribuição previdenciárias devidas ao CISPREM, contribuição especial e patronal, exercício 2020. Solimar Charupen Gonçalves, prefeito municipal. Justificativa de ausência, o vereador abaixo firmado vem através desse justificar a ausência da reunião ordinária dia 23/11/2020 por estar em defesa do seu mandato. Vereador Evandro Gutenbir. Votos de congratulação. O vereador signatário das atribuições legais e regimentais e conforme com o artigo 119, parágrafo 3, inciso 10º do regimento interno, deseja solicitar aos seus pares o reconhecimento e voto de congratulações para o Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino, para os senhores Walid Rabat, presidente da Federação Palestina do Brasil, Adib Hanini, presidente da Associação Árabe Palestina, e Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil. Justificativa, o Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino é uma data comemorativa instituída pelas Nações Unidas para lembrar o aniversário da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1947, que aprovou, sem consulta aos habitantes locais, o plano de participação da Palestina. Vereador Henrique Silveira Neneco, vereador PDT. Justificativa de ausência, o vereador abaixo firmado vem através desse justificar a ausência da reunião ordinária dia 30/11 por estar em defesa do seu mandato. Vereador Evandro Gutenbir. Para votar, requerimento, o vereador signatário de suas atribuições regimentais, em conformidade com o artigo 117 do regimento interno, solicita que após a leitura da mesa de aprovação do plenário dessa casa seja destinado um voto de congratulação a Cleiser Maciel e Marcelinho Pinto, pelo conjunto da homenagem prestada em setembro deste ano à cultura gaúcha. Justificativa, tivemos um 2020 totalmente atípico, por conta da pandemia,
do povo coronavírus, fato esse totalmente inesperado para a população. Uma das atividades canceladas foi o tradicional desfile do 20 de setembro, deixando centenas de santanenses sem um de seus eventos mais aguardados do ano. Pensando nesses cidadãos, Cleiser Maciel compôs uma homenagem para a composição de um editorial especial do Grupo A Plateia, que veio a ser brilhantemente interpretada por Marcelinho Pinto em um vídeo publicado nas redes sociais, emocionando todos aqueles que assistiram. Vereador Aquiles Pires, do PT. O vereador Maurício Bolfil de Fabro, Galo, do Progressista, vem através disso justificar o seu ausente da sessão ordinária 30 de novembro, corrente ano, por interesse de seu mandato. Vereador Gabinete Itacir, anteprojeto de lei número 20. Acrescenta-se no artigo 4º, parágrafo 1º, a linha L da Lei Municipal 5.575/2009. Artigo 1º, fica acrescentada a linha L no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Municipal 5.575/2009, que passa a ter a seguinte redação. L. Cooperativa Regional de Assentados da Fronteira Oeste Limitada, Cooperforte. Artigo 2º desta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Vereador Itacir Soares, bancada do PT. Justificativa, a Cooperforte foi fundada em outubro de 2002, com 35 associados, com o objetivo de organizar, comercializar e futuramente beneficiar a produção leiteira de assentados e pequenos agricultores santanenses. Hoje a cooperativa já se encontra com mais de 1.000 associados e seu desenvolvimento está movimentando o que tange produção primária do município. A cooperativa, através do seu conselho de administração, vem atuando no sentido de viabilizar as demandas dos associados e contribuir para o fortalecimento e união das bases dos assentamentos. Já atua em produtos e serviços nos programas de Fome Zero, Programa de Aquisição de Alimentos, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que inclui as escolas municipais. Nesse sentido, a cooperativa está definitivamente vinculada aos programas que fortalecem a base alimentar da população santanense. Por fim, solicitamos a aprovação desse anteprojeto de lei de forma a ser incluído a cooperativa Cooperforte no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, COMDER, neste município. Vereador Itacir Soares, bancada do PT. Era essa a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Zenoir. Vamos passar às votações, então. Justificativa de ausência do vereador Evandro Gutembier, do vereador Maurício Galo Del Fabro e do vereador Evandro Gutembier, do dia 30 também. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levante-se. Aprovado por unanimidade, então. Caráter de urgência. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder ao parcelamento de débitos de contribuições previdenciárias devidas ao CISPREM RPPS, contribuição especial e patronal, exercício 2020. Em discussão, vereador Nilo. Caráter de urgência. Só quero dizer, senhor presidente, que eu vou votar contra o caráter de urgência, até porque todos os anos a gente sabe que vem, e para que vai vir em urgência se todos os anos todos os governos fazem o parcelamento do CISPREM? Então não tem por que votar a urgência de um projeto que todos os anos se repete aqui na casa. Obrigado, vereador Carlos Nilo. Continua em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, levantes. Aprovado por maioria a urgência. Requerimento do vereador Aquiles Pires, voto de congratulação a Cleiser Maciel e Marcelinho Pinto. Em discussão, vereador proponente. Senhor presidente, na verdade é o conjunto da obra desses dois jornalistas e do Grupo A Plateia, que na Semana Farroupilha, em função da pandemia, todas as atividades não foram realizadas. E essa matéria, esse vídeo, né, elevou o nome da cidade para todo o estado, o país e até fora do país foi acessado. Então, trouxe à tona e mostrou as nossas tradições, mostrou parte da cultura gaúcha. Então, em função disso, no dia que eu assisti o vídeo, eu disse assim que passasse o período eleitoral, nós íamos fazer um voto de congratulação pela expansão que teve e pela divulgação e elevação do nome do município nesse período. Então, por isso que nós pedimos a aprovação dos colegas, que foi um conjunto da obra, foram patrocinados por dois profissionais e por esse meio de comunicação. Obrigado, vereador Aquiles. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam, levantes. Aprovado por unanimidade.
Voto de congratulações de Dia Internacional da Solidariedade com o povo palestino. Proponente, vereador Henrique Silveira. Em discussão? Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levantes. Aprovado por unanimidade. Anteprojeto de lei número 20, proponente, vereador Itacir. Acrescenta-se no artigo 4, parágrafo 1º, a linha L na Lei Municipal número 5.575, de 2009. Em discussão. Discussão, vereador proponente. Senhor presidente e demais vereadores, na verdade, assim, a Cooperforte já atua no conselho como convidada. O que eu fiz agora nesse anteprojeto, e inclusive fiz uma conversa também com o prefeito municipal, que assim que for aprovado o anteprojeto, para ele transformar em projeto de lei e mandar ainda para esta casa, para esse ano ser aprovado, é porque a Cooperforte ela participa ali de várias discussões, mas quando chega a hora de votar, ela não vota, porque ela participa como convidada. E no conselho tem já uma cooperativa, né, que é a Coftec, e aí então eu estaria incluindo a cooperativa de produção, que fica bem representativo a questão do campo. A Cooperforte hoje já tem mais de 1.000 associados, ela também participa de vários programas sociais. Acho que é muito justo a Cooperforte entrar nessa questão do conselho. Também já preparando aqui, já um pouco também para o cenário futuro, que é essa questão da criação do fundo das estradas rurais, que aí fica uma representação legal do campo aí, de quem atua no dia a dia aí das entidades. Era isso, peço a compreensão dos demais vereadores para nós aprovar o anteprojeto e também, se for transformado em projeto de lei, que venha para esta casa para nós aprovar. Qual é o conselho? O Conselho Agropecuário. Obrigado, vereador Itacir. Continua em discussão. Em discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Aquiles. Senhor presidente, nós conversamos com o Itacir e é fundamental que esse anteprojeto seja aprovado, esse passe para a casa, né, e que venha em forma de projeto do Executivo, porque nós temos que incentivar e fortalecer tudo que é nosso, né? Então não basta apenas nós discursarmos em defesa do que é do nosso chão e que gera emprego e renda. Então a participação da cooperativa é fundamental, porque precisamos valorizar e incentivar o que é fomentado e que é cria da nossa terra. Obrigado, vereador Aquiles. Continua em discussão. Discussão. Em discussão, vereador Carlos Nilo. Não é declaração de voto. Eu quero dizer, presidente, na ideia da formação de conselhos, né? Eu vejo a Cooperforte uma entidade extremamente importante, sim. Ao mesmo tempo que eu enxergo numa cooperativa, como disse o Itacir, quantos associados tem, Itacir? Mais de 1.000. Pode se sobrepor dentre os associados os votos dentro de um conselho. Não sei se eu estou sendo claro, presidente. Eu acho que cooperativas com tantos associados não deveriam fazer parte de conselho. Mas isso é uma questão ideológica. Eu não estou dizendo aqui da forma de atuação, né, das cooperativas. Eu acho que atuam muito bem. Né? Eu estou falando de uma questão de poder de voto dentro de um conselho que pode sobrepor os seus votos dependendo do tipo de associados que existam e do tipo de cadeiras que existem em cada conselho. Estou falando de conselho de maneira geral. Né, de todo tipo de conselho, que podem ser repetidos e podem causar, talvez, alguma maneira não igualitária de votação, que é a ideia de ser criado um conselho para uma discussão igualitária. É só isso que eu penso. Obrigado, vereador Carlos Nilo. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam levante-se. Aprovado por unanimidade. Sendo 15
para as 11. Passamos ao grande expediente. Primeiro vereador a fazer uso da palavra. Primeiro vereador Antônio Zenor, dispenso. Segundo vereador Aquiles Pires. Vereador. Vereador Silveira. Fazer uso daqui e rápido, cumprimentar o presidente Romário, a vereadora Márcia, a vereadora Maria Helena, demais vereadores. Hoje tivemos uma reunião rápida na prefeitura, com o Aquiles, com o Itacir, com o Melado, né, onde deixei o pedido para o prefeito de rever, né, o decreto a respeito do aumento das passagens de ônibus. Eu acredito que é prerrogativa do prefeito, mas é um assunto que vai muito além de prerrogativa e sim de uma discussão com a comunidade. Se nós tivéssemos com um transporte público de qualidade, sem problema nenhum, talvez a nossa passagem aqui seria uma das mais baratas ainda do Estado. Mas a realidade não é essa. A realidade é que, dias após dia, é gente chegando atrasada no trabalho porque o transporte coletivo estraga, é transporte coletivo que não passa mais em vistoria, e no momento de uma pandemia, onde a gente tem que trazer benefícios e cada um tem que dar a sua parte de contribuição, não é momento de aumento de tarifa. Segundo ponto é que no próprio decreto diz que a documentação e o estudo técnico estaria à disposição na Secretaria de Planejamento. Conversei com a secretária Nara e nada passou pela Secretaria de Planejamento. O que existe é um estudo feito pelo Sindicato dos Transportadores, né? Então, é um estudo que foi feito pelas empresas que receberam um aumento, que foram beneficiadas, onde tinha um estudo que levava a passagem Nilo para R$ 6,50 e outro para R$ 3,80. Então, esse estudo que foi levado para o Comute, onde foi aprovado por unanimidade a R$ 3,50, né, essa tarifa. Me estranha, inclusive, o parecer de 3 procuradores concursados, Nilo, a respeito da legalidade desse aumento. Então, fica aqui a minha posição, o meu pedido ao prefeito para que revogue esse decreto. Foi um decreto que tem vários e vários vícios, tem várias irregularidades dentro desse decreto e tem que ser corrigido. E eu acredito que, se for dado qualquer aumento, isso aí tem que ser debatido com a comunidade, debatido com os usuários. Fica muito fácil dar o canetaço no decreto àquela pessoa que jamais utiliza o transporte coletivo. E a vereadora Márcia, que utiliza, sabe do que a gente está falando, sabe da precariedade que tem algumas linhas do transporte coletivo municipal, em especial a empresa Voucher. Então, ficou o meu pedido, o prefeito ficou de conversar com o procurador, né, mas esse estudo foi feito por 2 institutos, e esse estudo foi pago pelo Sindicato das Empresas. Eu acredito que, se tivesse que ter sido feito algum estudo, teria que ser por algum técnico da Secretaria do Planejamento, e não por onde veio esse estudo. Então, fica o nosso pedido, esperamos que, mesmo em fim de mandato, o prefeito nos escute e revogue o decreto. Sim, vereador. Coaduno com todas as suas ponderações. Creio que não é o momento da elevação. Muito pelo contrário, é o momento de nós contermos tudo aquilo que vai prejudicar principalmente o trabalhador. E quem mais utiliza o transporte público é o trabalhador do comércio, que é o trabalhador que está sendo mais afetado pela pandemia. Então, se o prefeito voltar atrás, vai ser um gesto de seriedade e responsabilidade com as pessoas que utilizam o transporte público, porque a própria palavra diz, é uma concessão pública. E se é uma concessão, esse momento é de nós todos puxarmos um pouco o freio para podermos dar condições para que o comércio, para que as pessoas possam trabalhar e ter um mínimo de prejuízo financeiro no seu bolso. Então, tem todo o nosso apoio,
prefeito voltar atrás e revogar o decreto, porque é um ato exclusivo do Executivo, né? E eu creio que a sensibilidade dele vai proporcionar o retorno e a retirada desse projeto, desse decreto. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, colega. Eu faço também a minha consideração nessa mesma linha. 17% de aumento nesse momento da passagem urbana impacta muito porque é trabalhador que utiliza o transporte público. E o índice de desemprego já assombra e judia mais do povo ainda. Então, nesse ponto de vista, inclusive questionamento feito por alguns jovens, também nós fizemos o pedido de informação nesse aspecto quando deu embasamento para esse aumento. E, de fato, a precariedade das redes de transporte coletivo aqui, das linhas, é assombrosa. E o acúmulo de gente no horário das 8, hoje era comentários de pessoas entrincheiradas, amontoadas dentro dos ônibus também. Então, mais isso ainda, a gente tem que, de fato, aqui, parabéns aí pela iniciativa do grupo de vereadores que abordaram o prefeito e tenha meu apoio também. Obrigado. A parte, vereador. Sim, vereador. Vereador, que bom que vocês foram lá. Eu não sei o que aconteceu com o prefeito Ico em pensar dessa maneira, ele não é usuário, por isso. Porque para nós que somos usuários é terrível. O ônibus vem lotado sim, porque a pessoa... Aí já se mostra, a pessoa não tem valor. Se ela não vier de ônibus, ela vai vir como? Ela tem que vir com o ônibus cheio. Embora sendo pandemia, ela tem que trabalhar. Como é que ela vai fazer? Vai vir a pé? Não, ela precisa do ônibus. Então, embora tendo pandemia, ela tem que vir de ônibus, não tem outra opção. E R$ 3,50, já hoje R$ 3,00, com aquele ônibus que é uma vergonha. Eu que sou alta, eu segurei a mão num lugar onde ninguém segura por eu ser alta, a minha mão ficou tapada de sujeira. E o ônibus lotado, um ônibus ruim, apertado, uma pessoa um pouco... Agora colocaram aquela... Como é que se chama? Roleta? Uns que tem roleta, uma pessoa mais gordinha ali, tu demora segundos para passar ali. Eu sou uma. Então, assim, ó, que bom, tomara que o prefeito volte atrás, que revogue, porque vai ser o melhor. Se ele analisar, vai ser melhor para todos nós. Sempre pensando naquele, porque ele sabe o que é. Eu creio que o prefeito que entende essa parte, né, essa sensibilidade, ele possa ter com usuários, que sempre no mais pobre é o que leva, né, o prejuízo. Então, acho que seria um prejuízo, seria prejudicar os usuários. Eu uso o transporte da voucher, esse eu posso falar com propriedade, os outros eu não sei. Mas a gente vê todos os dias alguém comentando dos problemas do transporte coletivo, que tem, e ainda aumentar a passagem. Mesmo que for 50 centavos, é prejuízo. Soubemos hoje, ali o vereador Aquiles falou um fato, que a pessoa hoje, tem pessoas que já não trabalham na informalidade, que já não tem trabalho como tinha antes, e ainda tem que pagar mais passagem ainda. Então, não é nada bom para a nossa cidade. Obrigado, vereador Henrique. E para finalizar, inclusive acredito que seja até o pensamento da companheira Maria Helena, né, nós não podemos pregar durante 45 dias uma eleição e rotular o prefeito como Ico do povo, e agora nós temos essa surpresa que é o aumento no transporte coletivo. Eu acredito que vai na contramão do que tudo o que nós falamos na eleição. Né? Se falava, ele gritava aos quatro ventos que era contra os poderosos, que era a favor do povo, então chegou a hora dele mostrar que realmente ele é a favor do povo de Santana do Livramento. É o povo que utiliza a vereadora Márcia Transporte Coletivo. É esse povo que tem que ser respeitado, né? E esse aumento é uma punhalada na nossa comunidade, e principalmente naqueles que mais precisam. E não é porque, né, eu faça parte da base de governo, a Marina faça parte da base do governo, que nós não vamos falar. Né? Nós ficamos assim, extremamente constrangidos, até porque nós, com base de governo, sequer fomos consultados ou nos foi pedida uma opinião a respeito do assunto. Então, conversamos com o prefeito e eu acredito que ele vai ser sensível, né, à revogação desse decreto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Carlos Henrique Silveira. Peço licença para me retirar, que eu tenho a reunião com o prefeito às 11 horas. Próximo vereador Carlos Nilo. Próximo vereador Dagberto. Faço uso, senhor presidente. Quero aqui
Em primeiro lugar, cumprimentar a vereadora Maria Helena, cumprimentar a vereadora Henrique Silveira, cumprimentar a bancada do PDT pela sua posição com relação a essa questão do prefeito, cumprimentar o vereador Melado, presidente da nossa comissão, que esteve lá, meu colega vereador Aquiles. Pessoal, quando se trata de falar de transporte coletivo, desde o ano 2000, sem mandato, eu venho brigando. Talvez desde o ano 2000, talvez eu possa não ser preciso aqui, se é 2000, 2001, 2002, brigando para que se tenha uma licitação no transporte coletivo em Livramento. Desde aquele período, já não há mais um contrato, né? Isso foi o governo Weiner, o governo Bacedas, nem me lembro quem era o prefeito da cidade. Não há um contrato. Quando não há um contrato, quer dizer, as empresas estão continuando aí, estão fazendo o serviço. Tem precariedade de uma delas, que é público e notório, que é da empresa Voucher, que todos reclamam, os moradores do Armor. Eu já vivi isso, né? Eu vivi 30 anos da minha vida no Armor, no bairro industrial. Daí o Charopem, meu grande amigo, né, irmão do prefeito Ico, aliás, e que me conduziu tanto na Ferrão quanto na Voucher. Inclusive para estudar aqui no Colégio Estadual, para vir para o centro, sair do frigorífico Armor e vinha. Então, eu de transporte coletivo já vivi as agruras do transporte coletivo, vereadora Márcia, que foi aquele período, a senhora lembra também, foi aquele período da Ferrão. E hoje a Voucher repete isso. Então, nós não temos um transporte coletivo de qualidade em Livramento. O que as pessoas mais reclamam, eu creio, não é nem tanto pelo valor, mas muito mais é pela qualidade do transporte coletivo. Então, o que nós temos que fazer é uma licitação. A licitação, e vamos aqui ser correto. No governo do Glauber não conseguiu fazer, no governo do Ico, para citar só os dois últimos, não conseguiu fazer, e que a prefeita agora vai ter que fazer. Esse assunto, aliás, não veio para a campanha eleitoral. Transporte coletivo foi algo que não foi debatido na campanha eleitoral. Não se falou de transporte coletivo na campanha eleitoral, e é um tema, e eu dizia isso antes, quando ele estava no microfone, eu dizia isso. E lembro, cheguei inclusive a falar aqui na tribuna da Câmara, aqui, que esse era um tema que tinha que vir para o debate. Livramento tem que se modernizar, Livramento tem que se qualificar em termos de transporte coletivo. Acho que não é o momento mesmo, não é justo, né, com a sociedade, não é justo com a comunidade neste momento. Eu não discuto aí, a partir do momento que se tem um cálculo, tudo mais, o famoso cálculo aqui do IPK, o índice de passageiro por quilômetro, enfim, que se tenha dados, mas dados que sejam passados, que sejam discutidos com a sociedade e que vão além do Comute. Porque o Comute até agora, e a própria mídia não ouviu o Comute até agora. Hoje eu dizia, hoje de manhã, inclusive na rádio, a mídia não ouviu o Comute. Não ouviram o presidente do Comute, não ouviram os demais membros do Comute, só se diz aí que o Comute aprovou por unanimidade o cálculo que foi apresentado pelas empresas. Então eu creio que não é momento, não seria este momento. Eu não quero aqui discutir, porque eu não conheço os números. Aliás, eu quero aqui cumprimentar o vereador Leandro, que entrou com um pedido de informações para que seja esclarecido aí de que forma, e espero que ele venha o mais rápido possível para esta casa, de que forma é que se chegou a estes 3,50. Então, também entendo e defendo, vereador Melado, que uma licitação que vai acontecer amanhã ou depois, eu não sei nem se isso é possível, a partir do momento que essa é uma licitação diferente, Nilo, porque essa é uma licitação de algo que o município é o poder concedente. O município é que concede. O município deveria fazer o transporte coletivo e ele abre mão para uma ou para várias empresas fazer esse trabalho. Mas tem que priorizar os trabalhadores. O pessoal que trabalha nas empresas, o pessoal aqui de Santana do Livramento, eu entendo que tem que ser priorizado numa licitação amanhã. Vença quem vencer. Vença empresas que estão aí, vença a empresa que venha, outras empresas que venham, porque quando tu abre para todo o Brasil, para todo... Né? Mas que seja isso priorizado também. Essa é uma questão que tem que ser priorizada. Então tem que haver uma discussão maior. Agora, eu respeito e entendo a discussão dessa questão do transporte coletivo de pessoas que sempre tiveram envolvidas com o transporte coletivo, Melado. Eu não vou aceitar, nem de fora e nem daqui de dentro, pessoas que nunca se envolveram, que nunca defenderam o usuário de transporte coletivo, que agora vem querer aparecer. Vem querer... porque eu estou preocupado com o trabalhador, que eu estou preocupado com o povo usuário de transporte coletivo. Me engana que eu gosto. Vamos parar com isso, gente. Gente que nunca defendeu o usuário de transporte coletivo. E eu falo porque sempre defendi.
Eu falo porque sempre defendi, sempre cobrei que tivesse uma licitação. E citei aqui, não foi feito no governo Glauber, não foi feito no governo Ico, e o governo da prefeita Ana Tarouco e do nosso colega vereador Evandro Vice vai ter que fazer uma licitação no transporte coletivo. Vai ter que fazer uma licitação, porque já não dá mais. A sociedade já chegou a um ponto que não aguenta mais essa questão do transporte coletivo. Então, permite a parte, vereador? Claro que sim. Agora, o que não dá para responsabilizar, só para concluir essa parte, já te passo, Melado, o que não dá para querer responsabilizar é querer cobrar que vereador é responsável pelo aumento. Não passa para o vereador, eu acho que desde o governo do Glênio, ou acho que do Elifas, ou Greceler, lá faz não sei quantos anos, que não passa mais pela Câmara de Vereadores. Antes era, faz 15, eu pensei que fazia até mais. Quer dizer, o vereador não tem responsabilidade alguma sobre este aumento. Não é o vereador que decidiu. Ao contrário, passa pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, mas não passa pelo vereador. Vereador Melado. Não, o senhor acabou de dizer que vai ter uma licitação das empresas de ônibus. Sempre quando tem isso, vereador Dagberto, a nossa preocupação é com o trabalhador daqui. Mas só preocupação. Porque poder nenhum nós temos. A gente fala, conversa com o nosso dever. Quer dizer, o trabalhador, mas não podemos fazer nada disso. Só uma coisa eu fico a pensar. Que nós falamos assim, eu lembro muito bem que eu era fiscal na época da empresa Ferrão. Eu era fiscal, mandei para 2 ônibus que tinha quebrado. Nunca deram aumento para a empresa de ônibus. Faliu. Eu sou a favor do aumento, sim, desde a suba do diesel até agora, porque nós temos que repor, tem que também pensar no lado da empresa e também ir contra essas empresas que não cumprem com o quê? Com os ônibus limpos. Essas têm que ser punidas. E aquelas empresas que mantêm os ônibus limpos, a frota nova, será que deveriam ser punidas pelas que não o fazem? Alguém pensou que hoje não pode ter superlotação nos ônibus, que os passageiros têm que ser contados se tu aumentar? São multados? Os senhores foram quando estavam multando lá? Não estou defendendo as empresas assim, eu estou vendo os senhores falar e não pensam que atrás daquela empresa tem trabalhador, tem pneu, tem tudo. Tudo, esqueçam. Quantos anos faz que não aumenta essa passagem? Concordo, tem que ter um debate. Nós, que representamos o povo, com aquele que vai dar o aumento. Sim, mas ninguém defende aqui, pelo amor de Deus. Vamos olhar e depois abraço as empresas. Nós temos que defender aquele que mantém o ônibus limpo, que mantém o ônibus em condições e tirar fora, vereador Gilberto, aqueles que não têm condições. Aí temos agindo. Aí é merecedor da senhora vereadora subir no ônibus bonito, tranquilo, porque é o dever, é o direito da senhora subir, de ter comunidade chegar da sua casa ao seu trabalho, ou vice-versa. Obrigado, vereador. Quero dizer que sou contra, quero deixar claro, neste momento, um reajuste e que somente com uma grande discussão com a comunidade é que posso mudar de ideia nesse sentido. Quero dizer mais ainda aqui, para concluir, que eu espero, senhor presidente, que seja enviado de uma vez à comissão do concurso, que não saiu aqui desta casa ainda, o documento que coloca ali o que foi levantado pela Comissão de Educação e Cultura com relação ao concurso e que haja uma manifestação da Comissão de Concurso se vai fazer ou se não vai fazer essas mudanças que são necessárias. Por fim, quero dizer que hoje é o Dia Nacional do Samba, quero cumprimentar os meus amigos carnavalescos, cumprimentar o pessoal do samba, hoje é o Dia Nacional do Samba, e o Dia Nacional do Samba, que muita gente pensa, Danúbio, que é porque hoje é o aniversário do Martinho da Vila, aniversário de Pixinguinha, enfim. Na verdade, nasceu dentro de uma Câmara de Vereadores em Salvador, na Bahia, numa homenagem a Ari Barroso, proposta por um vereador. E, a partir dali, nasceu, em Salvador, nasceu o Dia Nacional do Samba, nesse 2 de dezembro. Então, é uma história muito bonita, é uma história que envolve o parlamento, que envolve os vereadores. Os vereadores estão cobrados aí. E, em 30 segundos, quero dizer que a última, agora, que estão cobrando dos vereadores agora, é que nós, vereadores, temos que fazer alguma coisa, e a gente faz um trabalho aqui, eu tenho certeza, mas não temos como mudar as leis, que é com relação às crianças que estão sendo estupradas da cidade. Nós combatemos tudo isso, nós brigamos contra isso, mas nós não podemos mudar as leis
que regem a questão dos crimes, desse tipo de crime aí, mas nós aqui combatemos veementemente toda a casa, que agora estão cobrando também isso, dos senhores vereadores. Não sei se vocês já viram já nas redes sociais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Guiberto. Próximo vereador. Vereador Danúbio Barcelos. Vereador Evandro. Vereador Germano, não se encontra. Vereador Leandro. Tá. Vereador Lídio. Saber as informações, né? Porque secretário foi nomeado pelo vereador, que vos fala. E vou dizer que aquelas fresas, vice-prefeito, eleito, ajuda a comunidade. Ajuda aquele pobre que deu poeira na cara todos os dias. Isso começou quando coloquei o secretário lá. Trabalho e que foi beneficiado, vereador Galo, mais de 30, 40 ruas. Um trabalho que foi feito no primeiro 2 meses do secretário, lá que depois entra, sai, entra, e nós é tudo junto. Mas continuamos no trabalho. Aí veio a resposta. Só que eu ia dizer para o vereador, como antes da eleição é uma coisa, depois da eleição é outra totalmente. Antes da eleição tu vem um anjinho, depois tu te torna o homem, macho, grandão. Mas eu gostaria que ele conversasse comigo. Conversasse comigo assim, porque é o respeito que eu tenho por ele, e eu, de jeito dele, pedir informação, eu, de jeito dele. É o direito, concordo. Mas antes, quando se sentia prejudicado, chegava e dizia, por favor, não faz isso comigo, e agora pode fazer. Não tem problema nenhum. Eu tenho que dizer isso aqui, porque tem que olhar na cara e dizer, tu tem que ser verdadeiro sempre, aqui, antes e depois do poder. Esse é o meu pensamento, mas eu vou pedir para o secretário de informação, sim. E vou mandar fazer quantas ruas foram feitas. Quantos pobres beneficiados. Simão Bolívar, coisa mais linda, está lá, só vai de asfalto. E eu não fui pedir voto lá, votaram tudo nos outros lá. Mas tu tem que fazer para o povão, fazer para o povo ficar. Que tu vai passar um dia lá e dizer, quem fez isso aqui, ó, não foi o vereador Melado, não. Isso aqui, ó, o povo, quem fez... para o povo, do povo, para o povo, presidente do Melado, não é prefeito nenhum, que lá, passam lá hoje, lá não tem aquele pó que tinha antes. Aí disseram, pô, não arrumaram lá em São Bolívar. Sim, o que tem São Bolívar? São gente, são ser humano. E eu não fiz campanha, vereador. Vereadores, não fui lá. Podia placa de todo mundo, menos minha. Raramente tinha uma minha lá, não podia nem botar, nem santinho. Tá. Depois eu passava a informação para ele, o direito dele de fazer isso aí. Mas que depois assim, ó, ai, não fale de mim tal coisa que eu tô... Ah, e depois vem a cobrança. Vereador, segundo! Não, eu não posso agora porque eu tenho pouco tempo. Desculpa, é que eu quero fazer uma pergunta para os novos vereadores, todos que estão aqui presentes, inclusive advogado. Os advogados, e o senhor também. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para os senhores aqui, ó. Se o senhor chegar em casa e a sua filhinha de 4 anos estiver chorando e a sua empregada dizer, olha, aconteceu uma coisa com ela. Aí, o senhor preocupado pergunta, o que houve? Olha, ela está se queixando de dores. Ela vai... não está urinando. E está urinando sangue também. Como assim? 4 aninhos? Sim. Para aí, tem uma coisa errada. Ela me contou que foi abusada, a sua filha, contando para você. Foi abusada e por fulano e beltrano. Como assim? O que tu vai fazer? Senta e conversa. Conversa para ver, é lógico. Ninguém tem sangue de barata. E aí tu grava que a tua filha está te contando tudo o que fizeram com ela. Desde a mãozinha em tal lugar, desde a coisinha em tal lugar, tudo.
Aí, o que o senhor fariam? O que Vossas Excelências fariam? O que o público está escutando faria? É lógico. Quem é fulano, tu vai sair atrás. No mínimo, tu vai chegar, o senhor que é advogado, não criminalista, mas entende mais que eu, vai na delegacia da parte. Lógico. Vai ter o escrivão sentar lá, eu quero fazer, aconteceu isso. Tá? O que tem que fazer, o senhor que também estuda para advocacia, o que tem que fazer ao chegar lá com a tua filha? O que o delegado tem que fazer? Primeira coisa, verificar, mandar examinar minha filha, para ver se realmente aconteceu esse ato, para depois me ouvir. Estou errado? Eu acho que é isso, advogado. É isso, senhor. Então tá. Aí o que acontece? Eu acho que vai fechar a porta que tem um gritando ali, ó. Eu acho que esse é surdo. Como eu estava dizendo, o que acontece? Para registrar realmente a denúncia que eu estou fazendo. Isso eu estou falando com calma. Como pai, é lógico que 10% vai ser atrás do cara, vai querer matar, e com certeza. E tem que matar. Tem que matar. Aí, o que acontece? No mínimo, a hora que o escrivão ou o delegado que recebeu o caso tem que mandar fazer o exame da menina. Certo? Tá. E é o certo, né? E quando não acontece o procedimento, o que devemos procurar, vereador Aquiles? Senhor advogado, cidadão, quem devemos procurar? Quem? Tá, mas e como tu chega lá, está tudo fechado? Aí o que acontece? Mandam um psicólogo e um doutor ginecologista. Só que, ao momento que ou o delegado, não sei, manda e diz bem assim, ó, não sei quando o psicólogo vai poder atender. Daqui 2, 3 dias. Não sei quando o ginecologista vai atender. Não dá o dia. Não dá como, senhores vereadores. E aí a criança continua chorando. A criança continua urinando sangue. E aí, o que acontece? Então, ser humano, o senhor como pai dessa criança, que o senhor faria? Mas eu dava tiro para algum lado. Dava. Uma criança, uma menininha ali. Desculpe eu falar para os senhores. Eu fui procurado. Tem as gravações, tenho as informações do Conselho Tutelar foi mal atendido. Por quê? Porque a família saiu atrás do sem vergonha e da sem vergonha que estupraram essa menina. Entraram, invadiram o Uruguai, lá foram atrás. Qual pai não faria isso? A não ser um pai que teve meio... Não. Qual pai ou qual mãe não faria isso? Criancinha de 4 anos, se vocês olhassem, conversassem com ela, os senhores iam saber disso. Não estou falando aqui para me promover, não. Já ganhei eleição, já estou lá. E estou falando isso aí, o vereador Dagberto falou. E quando eu estava conversando com o advogado, mandando esta senhora pegar sua filha, o avô e a avó, pagar um médico. E não podia ir médico, porque senão não podia ter provas. Tá? Lá em Ribeira, o psicólogo, em 2 horas, examinou a menina. E comprovou, porque ela é uruguaia também. O pai é uruguaio. Em 2 horas. Isso. Aqui, até agora. Aí, a psicóloga olha 5 minutos, vereador. 5 minutos. Com as gravações e coisa aqui, eu vou dar meu parecer. No mínimo, tinha que ficar 2 horas com essa criança, fazia amizade com ela e tirar da criança a verdade. Mas aqui no Brasil são mágicos. Não o fizeram. E mandamos, já está no hospital, foram um médico particular, paguem, trazem as provas, senhores. E, no entanto, vereador Nilo, no momento em que nós estamos recebendo, chega lá da delegacia, a mãe, a avó e o avô, triste, porque tinha outra criança de 4 anos, estrupada, e os suspeitos liberados. Tinha que ficar todo suspeito lá, pegar aquela criança, fazer um exame e fazer um exame neles. Quem é o estrupador, o sem vergonha, e mandar capar. Mandar capar um sem vergonha desses. Mandar capar um sem vergonha desses. Porque esses pedófilos não têm cura. Não existe cura
só matando sem vergonha deles. Eles ficam 30 anos presos, soltam e ele vai lá pegar aquela criancinha lá, ó, sem vergonha. Isso eu queria perguntar para os senhores. Esses fatos aconteceram no Centro de Livramento. Aconteceu com essas crianças, aconteceu com a outra criança que está lá. A mim não me culpo. Eu estou aqui cobrando. Eu quero que venha alguém de lá, do Ministério Público, e explique para nós aqui. Que venha alguém da delegacia explicar para nós aqui como nós temos que fazer para ajudar essas crianças. Não tem como, vereador. Mas isso aqui, ó, que o povo escuta lá fora, que nós se preocupamos sim. Mas tem eles o poder. Por isso que a prefeita eleita falou, preciso do Executivo, do Legislativo, e eu falei para ela, principalmente do Judiciário. Principalmente que nós representamos a parcela, como eles também representam lá a Promotoria Pública. Desculpe meus abafos, mas é uma pouca vergonha. Capaz esse estuprador! Obrigado, vereador Melado. Próximo vereador. Vereador Luiz Itacir. Vereador Luiz Itacir. Vai lá. Muito bom dia, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Márcia. E o povo que nos acompanha. O vereador Lídio é muito triste quando a gente olha nas notícias e cada vez mais sobe o número de estupro. Infelizmente, a lei, as nossas leis brasileiras, ela é uma lentidão para punir, muitas vezes, os agressores, os que cometem esses delitos. Eu acho, o vereador Lídio, que tem que se fazer um trabalho mais forte, social, e tem que ser, na verdade, o processo tem que ser mais rápido. Como é que tu vai demorar? Tu vai demorar para fazer um exame numa criança se precisa, nas urgências das urgências. Em primeiro lugar, não podia acontecer o fato. Mas, infelizmente, acontece. E é muito doloroso para quem é pai. E hoje, as minhas filhas estão tudo grandes. Matei meus netos. E eu não sei. O vereador colocava aqui o que tu faria. Eu não sei o que eu faria. Que Deus o livre acontecesse com uma neta minha, uma coisa dessa. Eu não sei se eu conseguia, com toda a calma que eu tenho, eu conseguia manter a calma para chegar e fazer a denúncia e não ir atrás do vivente que cometesse este delito. Eu não sei o que eu faria. E nós, a comunidade cobra de nós, vereadores, que nós temos que tomar uma posição. A nossa posição é clara aqui. Nós somos contra esse tipo de coisa. Jamais nós vamos concordar que isso esteja acontecendo na sociedade. Hoje pela manhã também me entristece muito, ouvindo as notícias, é o grande número de casos de violência contra as mulheres. Nós chegamos nesta casa aqui, criamos uma frente e começamos no ano passado, começamos a fazer um trabalho com uma equipe, onde participava a OAB, participava a Polícia Civil, participava a Brigada, participava os da Brigada, o pessoal da Maria da Penha, e nós estávamos desenvolvendo um bom trabalho. Com a pandemia, a gente parou, porque nós fazíamos esse trabalho da violência contra as mulheres e também fazia o trabalho com as drogas. Lá com os jovens, nós iniciamos esse trabalho e era um trabalho que a gente ia dar sequência. Devido à pandemia, a gente não deu sequência, que tem que ser feito esse trabalho social. Mas nós precisamos cobrar dos órgãos públicos. Cada vez mais está ficando mais precário esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho precário. Nós sempre dizemos aqui, para onde vai, muitas vezes, a mulher que ela é agredida?
ela termina, muitas vezes, se calando em casa, aceitando há muitos anos, e aí chega um momento que ela não aceita mais, e aí quando ela vem procurar o recurso, ela não tem aonde ficar. Ela não tem para onde ir. Muitas vezes ela tem que voltar lá com o agressor. Então, tanto essa questão que acontece com as crianças, tanto essa questão que acontece com as mulheres, nós temos debatido, vereador Lídio, muito aqui. Mas precisamos, assim, que a nível de país, a nível de Estado, e não só de município, você pense uma política mais severa para isso. Porque, se não olhar com outros olhos, cada vez aumenta mais essa questão. A violência, ela está cada vez mais presente. E não adianta nós pensar assim, ó. Ela está longe de nós. Quando nós vemos, ela está bem pertinho. Acontece com um amigo, com uma amiga, com um parente. Isso indigna a gente, essa sociedade. Eu digo muitas vezes assim, ó, um ditado que tinha o saudoso Adão Preto, que eu sempre cito aqui, que eu sou uma pessoa que caminhei muito junto com Adão Preto. A sociedade nossa está ficando doente. A sociedade está doente. Precisa ser tomado decisões importantes para nós poder, pelo mínimo, fazer uma discussão melhor e punir, muitas vezes, punir essas pessoas, mas nós precisamos fazer um diálogo melhor com a sociedade. A intenção nossa da frente é discutir, fazer aquela discussão e trabalhar com os agressores, porque nós trabalhar com quem é agredido, só com quem é agredido não resolve. Nós temos que trabalhar com os agressores e fazer com que eles sejam punidos e que eles criem uma mentalidade melhor para que nós possa discutir numa sociedade diferente. É por isso que nós pensamos essa questão da frente. Mas, senhores vereadores, hoje pela manhã, vereador Henrique, na nossa pauta lá, nós incluímos lá a questão do difícil acesso para os agentes de saúde. Vereador Henrique, para quem mora na área rural, existe uma lei municipal aqui, eu até estava olhando aqui no telefone, que existe uma lei municipal de incentivo aqui para os agentes de saúde. E essa lei, na verdade, ela nunca foi cumprida. E eu acho que quando o senhor fez o anteprojeto, que nós fizemos junto, aquele anteprojeto de difícil acesso, o senhor deve ter olhado que essa lei existe, vereador Henrique, que daria a legalidade, vamos dizer assim, não digo lá criar, talvez, para resolver essa questão do incentivo, porque eles tratam o setor rural como se fosse a cidade. Lá é diferente. Lá os moradores moram mais longe, não é que nem aqui na cidade tem uma casa próxima à outra. O bairro é bem próximo. Lá as estradas são ruins, tem que ser com carro próprio, então precisa de diferença. Uma parte, vereador? Sim, vereador Tassio. Na verdade, o incentivo, vereador, ele existe. Só que o incentivo ele é distribuído a todos os agentes comunitários de saúde. Se o senhor pegar o salário dos agentes comunitários de saúde, nossos aqui de Santana do Livramento, eles recebem bem mais do que o piso nacional. Então, o incentivo sempre existiu. O que não é certo é os agentes comunitários de saúde da área rural, que têm um deslocamento muito maior do que os que trabalham nas unidades de saúde, que às vezes andam 3, 4 quilômetros para se deslocar de uma residência até a outra. Então, o incentivo ele existe para todos os agentes comunitários de saúde. O que nós estamos pleiteando é o seguinte, é o difícil acesso pelo trabalho que os rural fazem, que os da cidade são diferenciados. Então assim, vereador Henrique, aquele anteprojeto nosso, precisamos urgentemente encaminhar para o prefeito municipal, até que amanhã vai ter uma nova reunião dos agentes de campo,
estão vindo para essa reunião e marcaram com o prefeito. Nós temos que pegar o anteprojeto elaborado, que já está baseado na lei ali, foi visto, então, a parte da legalidade para essa questão de difícil acesso, e aí, baseado no anteprojeto, que o prefeito transformasse isso como projeto de lei. E aí, para finalizar essa questão dos agentes, veio um incentivo do governo federal, agora para a pandemia, que também esse recurso pode ser passado para os agentes. E aí, uma pauta, vai estar na pauta amanhã deles, que não foram repassados esses recursos. Então, também tem que ser discutido o que aconteceu com esse recurso que não repassaram. Então, eu quero dizer para vocês que, para encerrar nesses 40 segundos, hoje iniciou, então, iniciou de fato a obra da rede de água do assentamento Fidel Castro. Hoje a empresa chegou para fazer a limpeza e medir a vazão do poço, e a partir de que dessa semana já chegou todos os canos, chegou as caixas d'água, enfim, Melado. Enfim, inicia uma das primeiras redes de água dos 9 milhões daqueles que vêm em rede de água. Ainda vão dizer que saudade tenho do Itacir. Obrigado, boa semana a todos. Obrigado, vereador Itacir. Próximo vereador. Vereadora Márcia da Rosa dispensa. Vereador Marco Monteiro, não se encontra. Vereadora Maria Helena, não se encontra. Maurício, vereador Maurício. Vou fazer uso aqui, mas vou ser breve. Eu estive numa agenda segunda-feira, às 8h30, no Sindicato Rural. Por isso encaminhei o atestado de ausência em função do interesse do mandato, porque essa agenda foi até ao meio-dia. E estava presente também o vereador Evandro, e as demandas eram inúmeras, longas e preocupantes. Num próximo momento, falarei referente a cada demanda dos produtores rurais. O segundo ponto, ontem me causou surpresa. Surpresa por quê? É o momento de estiagem, seca, pouca chuva, e a cidade agora começa a se aproximar de familiares, parentescos, aumenta a população do município, local, em função dos festejos natalinos, os festejos da virada do ano. Por mais que nós possamos saber referente aos protocolos do Estado, enfim, das restrições que cresceram. Ontem eu liguei para o responsável na área específica, que é o Jânio Chipolino, para o DAI, e até porque semana passada nós tínhamos combinados de realizar, de prestar serviço essencial a 2 demandas do município. E aí ele me disse que teria sido demitido ontem, quando eu liguei. Aí a minha preocupação continua a mesma, né? Com todo o respeito que eu tenho, não tem Jânio, mas tem que ter, no mínimo, uma pessoa que tenha o mesmo conhecimento do Jânio, para que nós não possamos sofrer logo ali na frente, nos festejos, com a falta de água, com a falta de chuva. Então, essa é minha preocupação. Tirar uma pessoa que tem profundo conhecimento, no momento, parou meu tempo lá, vereadora Márcia, no momento mais delicado de Santana do Livramento com a falta de chuva. Enfim. O senhor me dá uma parte só, um minutinho? A pessoa que assumiu lá no lugar do Jânio é a Andréa Marfetan. Bom, eu não questiono nomes, eu questiono conhecimento nessa área. E obrigado pela informação. Não sabia. Terceiro ponto, esse era um ponto. Segundo, vou para o terceiro ponto. O aumento da passagem de ônibus. Como já vários colegas vereadores falaram, eu lembrava há pouco tempo aqui, porque muitos dos novos vereadores que fizeram uma campanha franca, aberta, como salvadores da pátria,
que vão resolver o processo licitatório do transporte coletivo urbano. Essa luta, só para avisar os navegantes, essa luta vem desde o início do nosso primeiro mandato aqui, vereador Danúbio, vereador Jasson Flores, vereador Bênia e nosso convidado para acompanhar o vereador Nilo em função da falta de acessibilidade. E eu, como presidente, na época, em 2013, da Comissão de Infraestrutura, nós fizemos uma peregrinação em todos os pontos de ônibus, em todos os ônibus, em todas as linhas. Nós ficamos mais de 3 meses, vereador Danúbio Barcelos. Com chuva, com sol, com frio, nós vimos ali goteiras, nós vimos ali dificuldade onde não tinha extintor de incêndio, onde não tinha pneu, onde não tinha vidro, onde não tinha telhado, e não tinha. E aí, a pergunta é, mudou alguma coisa de lá de 2013 para 2020? 2013 para 2020 já se passaram 7 anos. 7 anos. E nós fizemos audiência pública, onde lotamos essas galerias aqui, vereador Danúbio, que o senhor está presente, e nós fizemos esse trabalho em conjunto, aonde foi falado os mesmos problemas de 2013, são os mesmos problemas de 2020. E vai virar o ano, serão os mesmos problemas em 2021. Esta é a verdade. E entregamos o relatório final da Comissão de Infraestrutura, em conjunto, toda a comissão, né, ao prefeito, na época, Glauber Lima. E não foi diferente nessa administração. E não aconteceu nada. Então é isso que nos preocupa. Que aumente a passagem, sim, mas no momento certo, onde tiver condições, o contribuinte, né, o empregado, o povo que anda frequentemente dentro de um ônibus, totalmente sem condições mínimas, básicas, necessárias para a trafegabilidade, esse é o questionamento. Este é o ponto mais importante do que qual é o motivo, qual é a justificativa que leva um aumento de R$ 3,00 para R$ 13,50, se não tem condições mínimas e básicas. É isso que não dá para entender. E nós não conseguimos entender. E aqui o vereador Silveira foi muito feliz nas suas palavras, dizendo que o rótulo, o slogan da campanha era do povo. Do povo. Olha o presente que ele está dando para o povo. Esse era um relato. E depois dos pedidos de informações, nós todos temos este poder de encaminhar. Eu vi que o vereador Lídio falou referente à frisagem. O que eu comento ali sobre essa frisagem? Foram 45 dias de asfalto na cidade, de frisagem nos bairros e vilas. De manhã, ao meio-dia, de tarde, final da tarde e de noite, com luz dos veículos pesados, com lanternas, andavam asfaltando todo o município. E aí veio a eleição dia 15. Foi derrotado. Dia 16, pararam as obras. Pararam todas as obras. Cessa. Então é isso que nos preocupa também, que ninguém quer e ninguém é bobo, né, nessas eleições, porque tanto é que ficou muito esclarecedora essa eleição. Não queriam mais essa zona de conflitos. Essa zona de embates, nem com vice, nem com prefeito. E fica aqui uma lição para o vereador Evandro Gutenberg.
né, que sirva de lição para que não haja mais esse ponto negativo, porque a comunidade não quer. E ainda teve a pandemia, teve a maior dificuldade que nós passamos nessa eleição. É por isso que eu digo, vereadora Márcia, tem muitos dos novos que estão ingressando aqui, mas muitos deles entraram com a promessa de que vão resolver o asfalto, a iluminação, a Santa Casa, o processo licitatório do transporte coletivo urbano. E não é verdade. Nós não temos essa obrigatoriedade, essa atribuição. Nós podemos defender, lutar, procurar. Outros disseram que iam construir escolas, enfim. Eu respeito todos. Eu vou ingressar no meu 3º mandato. Talvez seja o último aqui neste assento no Poder Legislativo. Chega uma hora, tem que parar. Tem que parar e tem que dar espaço para quem vem. E isso é importante também. Mas, que presente de Natal. R$ 3,00 para R$ 13,50. É vergonhoso. Isso não condiz com o slogan de campanha do povo para o povo. Vereador, se me dá 30 isso. segundinhos depois, uma partezinha? Fique à vontade. Até por questão de justiça, vereador. As obras não pararam. Ontem, lá no Armor, foi feito asfaltamento em algumas ruas, onde tinham agroindústrias, e se precisava ter asfalto por uma questão sanitária, e essas empresas não receberiam os FISB, vereador Romário, se não tivesse o asfaltamento nas vias. Então, o asfaltamento continua, talvez não, com certeza, da forma acelerada com que estava sendo feito, né? E o senhor é político, o senhor sabe também como funciona. Claro que se acelerou alguma coisa a mais, porque é período de eleição. Não foi só no governo do Ico, em vários governos, vários governos aconteceu, né? Também a Getúlio Vargas, nos próximos dias, vai ser asfaltada, vereador Romário, da Francisco Reverbel até a Barão do Ibirapuitã. Então, as obras não pararam, elas talvez tenham desacelerado um pouco, né? Mas não parar, vai continuar. Eu acredito que, com a transição, também tem que se respeitar a prefeita eleita, até porque são questões de recursos para não comprometer uma futura gestão. Ok, obrigado pela participação. Outro questionamento também. Bandeira vermelha está aí. Vai permanecer, vai piorar, tanto é porque agora teve novos protocolos, novas exigências e restrições. Por exemplo, festas natalinas familiares. Só 10. Não pode ter mais do que 10 integrantes da família. Vocês sabiam? É verdade. É claro que isso aí vai ser muito complexo e não tem como fiscalizar, mas isso aí é para que não faça uma festa com 100, 200 pessoas. Esta é a verdade. É este o objetivo que querem atingir. Agora, aumentam os casos do Covid-19. Parou a fiscalização de quem vende Quaraí. Parou a fiscalização de quem vende Quaraí. Tá? Isso também, querendo ou não, é problema de saúde pública. Aí não tem mais fiscalização. Pode entrar, sair a hora que quiser. Obrigado, senhor presidente, pela atenção. Tem quórum ainda ou não? Posso continuar? Já acabou de encerrar o quórum. Senhor presidente, só para os Vou nominar só os que estão aqui, senhor presidente. Vereador ainda Maurício Galo de Fabro, vereador Aquiles Pires, Dagberto Reis, Leandro Ferreira, Itacir Soares, Márcia da Rosa e o vereador Romário Paz. Presidente, só aqui a convocação para a convocação da Comissão de Finanças para o dia 4 às 9 horas para a LOA. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Itacir. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão.